Bom dia, boa tarde, boa noite, Pai da Geeks. Quem fala aqui em mais um episódio do nosso queridíssimo videocast sou eu, Davi, e eu não estou desamparado, eu não estou aonde? Eu não estou sozinho, eu estou aqui com minha queridíssima Santiago. Olá, Santiago, tudo bem? Olá, Davi, como vai? Silvio Santos voltou à vida. Meu Deus do céu. Oi! Santiago, Pai da Geekers, como vão? Tudo bem? Espero que vocês possam aqui, antes de mais nada, curtir o canal, compartilharem o vídeo, se inscreverem no canal, comentar este vídeo e se inscrever nas nossas redes sociais, no nosso Instagram. E caso você conheça alguém que goste de podcast, também temos a nossa versão podcast. Ok? Santiago, nós íamos falar de um tema mais particular, mas é um tema particular para a gente, como também que eu acredito que seja muito comum para todos que vivem um pouquinho do mundo cheio de desafios, cheio de cansaços e muitos cansaços, que é a vida do trabalhador, a vida do CLT. Então, quando temos um feriado, como foi o recesso de carnaval, nós temos que aproveitar, ou será que não? Então, essa aqui é a nossa deixa para o episódio de hoje, né? Vantagens do descanso e do ócio. Como foram nossos dias de recesso, obviamente, temos aqui iremos tangenciar a nossa fala com a nossa experiência recente com o recesso de carnaval, mas de uma forma geral falando da questão o que é o descanso e o que é o ócio, né? E como o descanso ajuda, as vantagens, mas quando ele se confunde e se mistura com o ócio, isso também pode trazer alguns prejuízos, inclusive no retorno às atividades que normalmente a gente deveria continuar, entendeu? Então o ócio, ele traz muito disso, né? De antemão, Santiago, o que é que você acha desse tema? O que é que você pode nos dizer sobre essa questão do descanso ósseo e tangenciando um pouquinho com sua experiência recente no carnaval? Eu acho assim, eu acho que ninguém, na sociedade capitalista que a gente vive, se opõe ao descanso, né? A não ser a pessoa que lucra com ele. Exato. Que lucra com o nosso trabalho, né? E com a nossa produtividade. Né? Que é ali para, né? Enfim. Mas eu acho que em termos de classe trabalhadora, acho que ninguém se opõe ao descanso. E então não tem muito o que a gente dizer sobre vantagens do descanso, porque é óbvio, a gente precisa desse descanso. Eu acho que o que a gente pode pontuar é o quanto a gente vem precisando cada vez mais desse descanso, e como às vezes 1, 2 semanas, 1 mês, às vezes não é suficiente. E eu acho que talvez nessa pegada venha muito essa questão da própria escala que a gente trabalha, né? Que talvez ela mereça uma redução, porque eu acho que não é interessante que a gente só tenha 2 dias de descanso na semana e 1 mês em 12 de descanso, né? Então eu acho que quando a gente pensa em descanso, eu acho que a gente já estabeleceu que é uma coisa importante e necessária, mas eu acho que a gente pode ir para além e pensar que ela é tão necessária, tem sido tão necessária nos últimos tempos, a ponto da gente pensar que, olha, tem algo de muito errado com a forma como a gente trabalha, o tempo que a gente investe ao trabalho, porque a gente não consegue viver fora disso, a tal ponto que quando a gente descansa, é um descanso, às vezes eu falo assim, é um descanso do trabalho, porque todo o resto que você tem negligenciado, você precisa dar conta também. Então, acho que também tem isso sobre o descanso, né? Às vezes, quando a gente fala de recesso do carnaval, você fez assim, poxa, talvez eu não tenha descansado. Você só teve um descanso do trabalho, mas outras demandas podem ter surgido, assim como durante a semana, outras demandas surgem durante o final de semana. Mas a gente precisa ter, durante esse descanso, ter feito algo para nós, que é importante isso, que infelizmente não é uma coisa que a gente tem assim o tempo todo. Assim, Davi, se a gente for parar para pensar no próximo recesso, vai vir em junho. Não, abril, mês que vem. Um recesso por mais tempo, no caso, né?
Tá, vamos lá. Em abril, eu vou aqui fazer uma utilidade pública. Assim, não! Utilidade pública. 18, 19, 20 e 21. São 4 dias. É isso, né? Ainda bem. Porque eu só tava contando que eu só ia parar em junho. E aí eu fiz assim, é difícil você... Primeiro, né? Tipo, eu tive uma experiência engraçada porque minha colega de trabalho, ela estava muito ansiosa, todos nós estávamos muito ansiosos para o nosso descanso. Só que ela já estava assim, meu Deus do céu. Depois disso, a gente só vai ter um outro recesso, um outro descanso em junho. Então, é muito complicado você curtir e você voltar apropriadamente, sabendo que uma outra janela de descanso considerável só ia ser daqui a muitos meses. Então, eu acho que é isso que a gente pode. E o ócio, ele não necessariamente significa algo ruim, né? Eu acho que isso também é uma coisa, né? O ócio, ele pode ser importante para que a gente consiga deixar a criatividade fluir. Que a criatividade, por muitas vezes, ela acaba sendo minada pela produtividade constante, por essa necessidade de comparecer, né? De ter que trabalhar, de ter que atender as demandas. Então, eu notei uma coisa muito interessante, que foi, eu me senti mais disposta a pensar em temas para o Paideia, eu me senti mais disposta a acompanhar séries, só simplesmente com essa parada. Então, eu acho que é legal a gente pensar também no ócio, no sentido de algo que é importante e necessário para que a gente consiga deixar a criatividade fluir, deixar que as coisas fluam, que infelizmente a gente acaba perdendo com essa rotina extremamente atribulada que a gente tem. Olha, eu tenho coisas até fora da caixinha, né? Aqui, eu tenho umas coisas meio revolucionárias aqui. A gente gosta de revolução. Olha, vou te fazer uma pergunta. Ela é o ponto de partida de toda a minha fala agora, nos próximos 5 minutos. Santiago, qual é a noite mais bem dormida e mais feliz que você tem? Vamos lá. Do domingo para a segunda de carnaval ou das quinta-feira para a sexta, da quinta-feira antes do carnaval para a sexta-feira que começou o carnaval? Não tenha dúvida que é de quinta para sexta. Ou seja, nossa vida, ela tem um botão chamado justificativa. Então, quando você sai de recesso, você tem uma justificativa que todo mundo fala, e eu também tenho, o mundo todo tem, descansar. Mas, na verdade, é o nosso cérebro, nossa mente, nossa alma, nosso espírito, ele está muito vinculado a eu preciso descansar porque eu não vou ter mais tanto descanso depois. É triste. Então, na verdade, você fica com o botão justificativa ligado o tempo todo. E, no final das contas, você não descansa. Então, eu sou muito assim. Antigamente, quando eu saía de folga, recesso, eu planejava. Não, eu vou fazer isso aqui, eu vou fazer isso aqui, eu vou dormir aqui, eu vou estudar, eu vou ler, eu vou trabalhar, eu vou fazer o que eu quiser. Então, eu planejava. E, no final das contas, toda vez que eu fazia algo, eu falava: hoje já terminou a sexta-feira. Já terminou o sábado. Já terminou o domingo. Já terminou a segunda, terça, quarta. A quinta, voltamos a trabalhar. E aí eu ficava nessa vibe. E no final das contas, eu aproveitava. Mas chegava na véspera, é como se tudo tivesse sido destruído. Sabe como você está construindo aqueles jogos de puzzle, que você vai colocando uma pecinha, tipo Tetris. E aí do nada você coloca uma peça errada e destrói tudo. Então, ou cai aquela torre de peças que a gente constrói. Então, ou de cartas. Então, é nesse sentido. Então, você tem tanta expectativa, porque você quer tanto aquele descanso, que você tem um baque maior retorno. Então, e o baque é maior, porque você vem no ritmo, cansado, mas parece que quando você volta mais cansado. Parece.
porque você sai do ritmo, seu corpo ele deixa de estar naquela lógica de dia de trabalho e você, para voltar ao padrão, a voltar ao normal, já é. Só que o que? Aí muita gente deve estar pensando, então, pô, você quer ficar trabalhando 365 dias? Claro que não, gente! Não é isso que eu tô falando. Eu tô falando é a forma com que você irá lidar com o recesso. Em vez de você achar que o recesso é um divisor de águas, entenda o recesso como um período, pelo menos eu entendo assim, um período onde eu vou poder fazer ou deixar de fazer o que eu quiser, sem obrigação, sem agonia, e assim, sem criar expectativa de querer aproveitar, não sei o que, cada segundo, não. Vou dizer uma coisa que aconteceu bem curiosa num sábado de carnaval. Eu já tinha feito algumas coisas na sexta, aí cheguei no sábado. Eu poderia ter ficado assistindo série até 1h da manhã, 2h da manhã. Eu poderia ter ficado jogando videogame, poderia ter feito qualquer outra coisa, poderia. Mas deu 9 horas, fiquei com sono e fui dormir. Eu acordei no dia seguinte, 7 da manhã. Cedo, mas eu tinha dormido 9. E aí eu aproveitei mais o domingo, porque 7 horas da manhã eu já estava acordado, já estava fazendo coisa. E parece que o dia rodou maior. Então, o que é que eu queria falar de revolucionário? Mas é até óbvio. Tendemos a usar o recesso e desfazer determinados cuidados que nós temos de dormir, de não se alimentar, de não fazer determinadas coisas. O que eu tentei fazer e venho fazendo nos últimos recessos é o seguinte: não me acabar. Porque o período que você faz, você se cansa e volta pior. Óbvio que o carnaval, gente, quem gosta de ir para a avenida, se esbaldar e aproveitar as festas de carnaval, faz todo sentido, porque a sua vibe de recarregar a bateria é outra. Mas o meu caso, eu fazia a coisa que eu ficava assistindo série. Eu assisti série, várias séries, joguei também pra caramba. Mas no momento que eu ficava com sono, o que é que eu fazia anteriormente? Não, peraí. Vou lá pra sala e vou jogar mesmo com sono, mas eu vou assistir mesmo com sono, porque eu tenho que aproveitar, porque talvez se eu não aproveitar agora, só vou aproveitar em junho. Não, eu disse, Dani, eu acho que uma coisa legal que a gente... Primeiro, né, a gente precisa estabelecer isso. Eu e Davi fomos pessoas nesse recesso que a gente não curtiu o carnaval. Isso. Então, quando a gente falou no recesso, o descanso nosso não foi curtir, foi realmente, né, ter uma rotina mais caseira. E eu acho que a coisa boa que a gente tira do que você está falando é, tipo assim, gente, eu acho que o recesso é o momento para a gente ter a liberdade de fazer as nossas coisas, né, sem pressão, sem demanda, sem estar que obedecendo no horário e não, mas é aquela coisa, tipo assim, poxa, eu queria muito assistir uma série. Eu não vou fazer isso hoje não, vou fazer amanhã. Beleza. Seu livre-arbítrio. Sem pressão, porque aí a gente já, eu acho que a gente tira a pressão do trabalho, ou então a gente transfere a pressão que a gente tem com a rotina do trabalho para o recesso, e eu acho que essa é a pior coisa que a gente pode fazer. Eu acho que aquela coisa, tipo assim, eu acho que quando eu fui assistir série, já foi no finalzinho do recesso. Mas eu assisti, gostei, tô assistindo até agora, beleza, para mim valeu. Para mim valeu. No recesso eu me dediquei um pouquinho ao trabalho, mas foi no meu tempo. Foi até onde eu queria. Foi tipo assim, agora que eu tô inspirada, eu vou fazer. Agora eu me cansei e vou parar. Então é muito de respeitar o seu limite, né? Se o seu corpo pede agilidade, se o seu corpo pede jogo, se o seu corpo pede série, se o seu corpo pede filme, vá. Mas se o seu corpo pede descanso, vá também. Eu acho que essa é a mensagem que a gente tira de tudo isso. É de você ouvir mais o seu corpo, que é uma coisa que a gente não tem como fazer direito numa rotina atribulada. Eu não tenho como ouvir meu corpo dizendo eu quero mais sono quando você tem que acordar e dormir cedo, em horários específicos, porque você tem que pegar um buzu, pegar metrô, fazer isso, fazer aquilo, tá lá no horário. Então é muito difícil, né? Ou então exigir que seu corpo, tipo assim, eu vou dormir cedo, mas seu corpo quer aproveitar aquele restinho do final do dia que você ainda tem para fazer alguma coisa para você. Então, eu acho que no recesso a gente consegue ter mais essa liberdade do que na nossa rotina, e eu acho que a gente precisava fazer isso. Então, se o uso da sua liberdade era ir para um carnaval, se era ir para camarote, se era ficar em casa, se era sair com suas amizades,
Se era ficar em casa sozinho, se recarregando, você fez um bom uso da sua liberdade, porque aquilo foi bom para você. E aí, quando pensamos um pouquinho sobre o que fizemos, então acho que essa é uma parte engraçada, né, para a gente falar um pouquinho. O que é que eu fiz? E talvez muita gente aí tenha passado pela mesma situação. É muito curioso. Eu jogo, mas hoje eu tenho jogos específicos que eu gosto muito. O Honor of Kings, eu joguei um pouquinho. Voltei a jogar um pouquinho de League of Legends, de CS. Eu fui experimentar uns jogos antigos, sabe? Joguei Civilization, para quem conhece, Civilization é um jogo clássico que você passa 70 horas em uma partida só e nunca termina. Então, eu fiz essas questões meio assim, antigas, que eu gostava de fazer. Assisti algumas séries, assisti alguns doramas, mas pela primeira vez, eu não fui de forma compulsiva. Eu tenho que terminar. Justo. Eu assisti, não terminei ainda, em algum momento eu terminarei, né? Isso é até uma boa terapia, né? De você saber dosar. A única coisa que eu fiz questão de maratonar foi Cobra Kai, porque eu já tinha alguns episódios atrasados, a parte 1, parte 2, aí lançaram a parte 3 na semana do carnaval e eu terminei, acho que foi no sábado de carnaval, acho que foi no sábado de carnaval eu terminei Cobra Kai. Foi muito legal, foi muito divertido assistir, maratonar. Sobre leitura, minhas leituras teve zero, nada a ver com academia, pesquisa, trabalho, nada, zero. Minhas leituras são todas leituras sobre... Eu gosto do graphic novel, mangás que ainda não viraram anime e que tem possibilidade de virar, então eu gosto de fazer essa perturbação, né? Porque tem amigos meus e meus parentes também que assistem os animes, eles não leem mangá, ou não tem tempo, ou não gostam, ou as duas coisas. E aí eu vou lá e assisto, leio. E quando eu lanço um anime, eu já sei tudo que vai acontecer com ele, que eu já vi. E mangá, quando você começa a ler, você não para, principalmente quando o mangá já terminou. Horimiya foi um exemplo desse. Quando eu comecei a ler Horimiya, eu já tinha terminado o mangá. Então eu li o mangá todo, do início ao fim, em questão de 10 dias. E Horimiya tem uma cacetada de 10 anos de mangá. E tem outros também que eu fiz a mesma coisa. Então, e eu gosto muito de graphic novel, porque o graphic novel ele é um estilo de história um pouquinho mais detalhista. O mangá, você sabe que eles cortam determinados pontos porque eles precisam vender por uma quantidade de página. Quanto mais página, mais custoso é o mangá. Então, eu tava lendo o graphic novel, e o graphic novel, eles estão nem aí. É como se fosse, assim, nas devidas proporções, tá? Vamos lá, o período humanista, né, daqui no Brasil de literatura, que é aqui, por exemplo, o Cortiço, que é bem... Realismo, naturalismo. Naturalismo, bem não tem perda de tempo, ele é bem diretivo. E os graphic novels, eles são mais um período parnasianista, né? Um parnasianismo, né? De ficar analisando, descrevendo, essa descrição ser aprofundada, com os mínimos detalhes, porque eles ali estão vendendo o peixe deles, e quanto mais detalhes eles dão, maior a probabilidade de uma pessoa gostar desse universo, né? O universo superficial não agrada ninguém. Então, o graphic novel foi o que eu gosto de ler, graphic novels, qual disso. Sobre música, caramba, eu fiquei agoniado pelo lançamento do álbum da Lady Gaga, né? Há muito tempo eu gosto de acompanhar os lançamentos de alguns cantores, algumas cantoras que eu gosto, mas particularmente o novo álbum da Lady Gaga, aquele álbum, sabe, 8.59, sabe, aquele álbum que é
ótimo, não é sabe, não é como os clássicos anteriores dela, mas é aquele que você ouve o álbum, aí termina o álbum e diz, legal, gostei. Então, isso é uma sensação boa. Nem sempre a gente tem essa expectativa com os cantores e cantoras hoje em dia, infelizmente. Às vezes você espera muito daquele álbum e o álbum é uma porcaria, só tem realmente aquelas músicas que viraram um clipe, que foram uns hits que lançaram um álbum, né? Então, por Taylor Swift, por exemplo, eu acho que é muito ponto fora da curva também. Eu ouço o álbum e gosto das músicas. Eu amo todas elas? Não, mas eu gosto de ouvir a maior parte das músicas, né? Eu não saio pulando. Então, isso é péssimo hoje em dia. Pô, Santiago. Se você saísse pulando no último álbum dela, eu ia dizer, Davi, que você tá com problemas, Davi. Não, e não faz sentido, né? E não faz sentido, porque o álbum dela é uma história que ela conta, né? Desde o primeiro à última música. Ela colocou uma sequência. A música, a ordem das músicas, elas têm mensagens que estão em uma ordem, né? De acontecimentos. Então é proposital, né? Para a gente possa acompanhar. Então foi a mesma coisa com o álbum do Lady Gaga. A Dua Lipa lançou também recentemente uma música com uma Dua Lipa lançou com uma K-pop, uma cantora de K-pop, foi muito legal a música que ela lançou. Então eu usei esse período também para voltar a ouvir um cantor que eu amo de coração, que é o Rosier, e assim, são poucos cantores que eu gosto, e o Rosier é um deles. O Rosier, conhece o Rosier? Eu não conheço não, Davi, quem é esse moço? Que tristeza, como é que você não conhece o Rosier? Não faz mal. Porque o Rosier, ele é sabe aquele músico que não é esfarafatoso, que ele não é chamativo, mas que tem aquele vozeão, então é o Rosier. O Rosier tem sabe desculpa, gente, mas assim, músicas deprê, aquelas músicas bem down, bem forte com a mensagem, o Rosier, ele é o cantor, né? E eu gosto muito. Foi uma época ali que eu ouvia antes, aí eu voltei por causa do novo álbum, novos hits dele, e é legal. E eu assisti o Grammy, assisti a repetição do Grammy, porque o Grammy já tinha ocorrido, aí eu tive tempo que eu ouvi todas as apresentações, vi aquele Barrelson. Qual o nome dele, meu Deus? Eu sei como é o nome. Benson Grammy, pô, eu tô... Não, qual o nome dele, Jesus? Benson Bourne. Foi um dos artistas que se apresentaram no Grammy de 2025, impressionou o público com seu vocal e acrobacias. Nossa, que apresentação maravilhosa! Ele salta do piano, dá uma pirueta. Ele tem isso mesmo, porque eu acho que eu já vi alguém falando sobre isso. Adorei! Aí tinha uma roupa dele, ele fica lá, YouTube não bloqueia a gente, mas enfim, foi bem legal. E também o Oscar... quem ou não, o Oscar foi um momento icônico que me deixou irritado, e isso talvez em outro vídeo a gente vai falar. 3/4 da população brasileira, porque um quarto também estava achando lindo algumas coisas ali. Mas valeu a pena, foi divertido, Santiago, esse período. E você? Davi, eu gostei desse período. Eu sinto que eu estava precisando demais. Eu nunca me senti tão precisada de uma janela de descanso como foi nesse período. Eu gostei do que eu fiz, porque eu tive a oportunidade de assistir 2 filmes do Oscar no final de semana do Oscar, que eu assisti. Eu assisti Ainda Estou Aqui, porque eu estava muito resistente a assistir, por conta da temática, e assisti Conclave, e foram os 2 no mesmo dia. Foi muito bom fazer essa dobradinha. Muito bom. Nossa, eu fui totalmente ao contrário. Eu assisti quase todas as animações indicadas ao Oscar. Eu assisti Eu Ainda Estou Aqui, e eu assisti aquele outro o Brutalista. O Brutalista. Não, eu gostei. É porque, quando falaram que Conclave era meio que uma fofoca de padre, eu já me interessei. Davi, eu quero muito fazer um vídeo sobre Conclave, porque filme bom, e eu recomendo. Conclave é um filme muito interessante. Assim, eu acho que ele é uma fofoca boa de padre, uma fofoca sofisticada, é uma fofoca muito interessante. Você fica assim, ligado. E foi muito interessante, porque eu assisti Ainda Estou Aqui,
assisti Ainda Estou Aqui, depois assisti Conclave. E a atmosfera do cinema foi praticamente a mesma, por razões diferentes. Sim. Ainda Estou Aqui, a atmosfera de silêncio é diferente porque é um silêncio tenso. É um silêncio porque a gente sabe o que está acontecendo ali, ainda que, graças a Deus, o filme não seja explícito. Mas a gente fica tenso, a gente fica consternado com a dor daquela família. E em Conclave, houve um silêncio também, claro que pontuado assim, por umas risadas aqui e acolá, mas na maior parte do tempo foi silêncio, por uma curiosidade, porque a trama é muito intrigante. A trama, ela te puxa e te cativa de uma maneira que você... Teve uma hora que eu tive que ir pra frente, assim, da poltrona, ficar assim, ó. Que eu tava assim, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Senhor Jesus. Então, foi muito massa, né? Então, foi bom pro audiovisual. Eu comecei a acompanhar 2 séries, que eu fiquei feliz, porque faz muito tempo que eu não sei o que é isso. Desde Agatha e Arcane. Foi, finalmente, acompanhei The White Lotus, todo mundo fala, e é justificado os comentários de todo mundo, é uma série muito boa. E Abbott Elementary, que é muito boa também, que é sobre um grupo de professores numa escola primária da Filadélfia. Ai, me lasquei, não vou assistir. É muito bom, Davi, é muito bom. Por quê? Primeiro, porque o elenco é majoritariamente negro, então a realidade, o contexto cultural é completamente diferente. Segundo, que ela é uma série meio que mockumentário, tipo The Office, Parks and Recreation, então isso é muito bom. Aquele estilo de gravação meio câmera tênua, perto do rosto do... Isso, meio confessionário, então é muito boa. Então tem e o elenco, a dinâmica, os personagens, é tudo tão bom. Eu tava precisada de séries assim, tanto White Lotus quanto Abbott Elementary. Então foi muito bom, assim, eu acho que me rendeu coisas muito boas. E eu por incrível que pareça, eu notei isso, né, dessa questão de ter um pouco mais de disposição, até mesmo para lidar com coisas do trabalho, né, coisas da obrigação. Então foi um período, assim, foi importante e necessário ter esse período, sabe? Porque meio que, tipo assim, aquela parada que a gente precisa para poder continuar. Sim, é aquele momento que você recarrega as baterias até os 70%. Não foi nem perto de 100. Não sei não. 70%. A gente vê isso na volta, né? Que não tem 100%. Que na volta, o carregamento rápido. O pior é que é um carregamento rápido. Ele recarrega muito rápido e também esvazia muito rápido. A bateria tá viciada. Eu acho que é bem isso. A nossa bateria tá viciada, tá vendo? Então, Santiago, é isso. Eu acho que quando falamos um pouquinho e aí retomando um pouquinho, né, da questão do descanso e do ócio, né? Eu acho que quando a gente descansa, a gente tem que há oportunidades para justamente a gente desenvolver ações que normalmente atividades que a gente não faria. Isso é fato. Mas o que eu aprendo a cada recesso é que eu preciso criar os meus recessos. Justo. Recesso dentro do recesso. Ou seja, beleza, eu trabalhar de segunda a sexta, mas será que trabalhar de segunda a sexta eu não posso criar aquela sextou ou aquela segundou e que ela possa se juntar no final de semana e você construir para você e se desaluviar por completo do trabalho? É assim, trabalhar, iremos estar trabalhando e pensando nisso todo e sempre, né? Amém. Mas o fato de você se desligar é uma habilidade que poucas pessoas têm na atualidade. Eu conheço poucas pessoas que apertam o botão e dizem assim: me desliguei, não estou mais pensando no trabalho agora é só o que eu estou fazendo aqui. E isso é algo que eu tentei fazer e estou tentando fazer. Agora, quando eu pego para assistir alguma coisa, eu estou ali para aquilo ali. Não tenho nada. Vai ter um momento para fazer aquilo. Agora, no Paideia, que a gente está gravando esse vídeo aqui, eu estou pensando só no Paideia. Não estou pensando como em outros tempos aí que a gente estava gravando, que eu terminava e já estava pensando, Santiago, pelo amor de Deus, eu tenho que fazer outra coisa. Não. Eu deixei esse período só para Paideia. Então, eu não me estresso com coisas que eu normalmente faria bem, tranquilo e me faria bem.
Então, eu acho que os recessos, eles servem para você recarregar a bateria e você potencializar bons hábitos, que você já estava fazendo de maneiras meio que pílulas, meio em doses homeopáticas ao longo das semanas. Então, eu acho que eu volto para aquele velho jargão, não é 8 nem 80. Não adianta você querer passar... transformar seu recesso em fazer tudo aquilo que você não consegue fazer durante semanas, porque você não irá conseguir, vai se estressar e vai se frustrar muitas vezes, e aí você vai voltar até mais chateado, mais cansado depois do recesso. E também não adianta você querer manter o seu ritmo de trabalho, como eu conheço muita gente que continuou escrevendo, trabalhando todos os dias. Cara, vai descansar, a vida não é só trabalho, muito pelo contrário. Então, essa é a mensagem que eu deixo, e quando formos vamos tentar fazer o volume 2, o episódio 2 desse episódio aqui, lá em junho. Aí você as férias de São João que a gente ia comentar lá. Eu concordo, eu acho que o recesso precisa ser recesso, né? Então não adianta, né, você querer criar uma outra rotina pesada, só que de recesso, né? Tipo assim, bom, agora que eu tô no recesso, eu tenho que fazer tudo. Eu tenho que assistir série, eu tenho que sair, eu tenho que fazer, eu tenho que acontecer. Não, gente, você tem que entrar em recesso. Então, eu acho que é importante realmente a gente poder parar e fazer as coisas num ritmo mais lento mesmo. Acho que a ideia é a gente poder desacelerar. Acho que a principal coisa não importa como, o que importa é você desacelerar, porque até mesmo quando você vai curtir o carnaval, é até necessário que você, porque, por exemplo, né, que você descanse, que você dê um tempo, porque para você descansar, tipo assim, para você curtir sem ter descansado, isso é dor aqui, dor ali, você tá uma exaustão, então até mesmo para curtir é importante que você desacelere. Então acho que a mensagem aqui é desacelerar mesmo. E dentro dessa desaceleração, você se permitindo, sem pressão, né, sem aquela coisa do preciso fazer porque o tempo, e sem pensar também nessa coisa de que o tempo está passando, o tempo vai passar e eu preciso fazer logo. A gente precisa ter cuidado porque o tempo vai passar independente do que a gente está fazendo ou não. Se a gente se permite respeitar o nosso ritmo enquanto o tempo está passando, eu acho que a gente vai ter uma experiência muito menos frustrante, mais prazerosa, do que a gente querer enfiar fazer uma coisa JK de recesso, querer enfiar 5 anos em 2 semanas, tá? Que não vai dar certo. É melhor, tipo assim, ó, vamos fazer o que der para fazer, o que surgir, o que eu sentir vontade, né? Sem transformar aquilo na nova rotina, porque a gente tem essa mania. Ai, nossa, eu vou assistir uma coisa, vou transformar aquilo na minha nova rotina. Não, tem dias que você vai querer assistir sua série, tem dias que não, tá ótimo. Ah, mas é porque o recesso vai acabar. Vai acabar mesmo, e aí? Você vai fazer o quê? Criar uma nova rotina para ficar se martirizando com a nova rotina? Não vai. Então, acho que é desacelerar e se permitir. A gente precisa fazer isso em todo e qualquer recesso. Seja um recesso de 3 dias, seja um recesso de 2 semanas, seja um recesso de um mês, sejam férias, a gente precisa realmente desacelerar, se permitir, respeitar nosso ritmo, né? Colocar nossa mente, desfocar a nossa mente daquela rotina atribulada e vivendo o momento, né? Como o Davi falou, tô no momento, tem que estar no momento. Então, se eu tô assistindo série, eu vou assistir série. Se eu tô gravando alguma coisa, eu tô gravando alguma coisa. E é isso. E vamos que vamos até o próximo recesso para a gente falar dele também de novo. E aí, eu te espero então para Ideia Geekers. Antes disso, que vocês curtam, compartilhem, comentem e se inscrevam no canal e sigam a gente no nosso Instagram. E eu espero vocês no próximo episódio, não necessariamente em junho, mas no próximo episódio para Ideia. E para você também, Santiago. Um beijo. Beijo, Davi. Bye!